gente vai bater um papo agora com o escritor e jornalista Jarcy Teodoro. Ele que recentemente lançou o seu terceiro livro, A Palavra, que é a Palavra. Hoje eu vou bater um papo com o jornalista e cronista Jarcy Teodoro. Ele acaba de lançar o terceiro livro, A Palavra, que é a Palavra, que reúne antigos e novos textos, não é isso, Jarcy? Isso. Antes de começar a falar do conteúdo do livro, eu queria falar de uma foto que foi lançada para a campanha publicitária, que já começou causando polêmica, não é isso? A gente fez 3 possibilidades de capa para a campanha publicitária. Então começou com uma, que é essa que teve a polêmica, que era simplesmente um dente mordendo o lábio inferior. E era uma publicidade para o Facebook. Aquelas publicidades pagas, em dólar. Aí a gente colocou lá e simplesmente a turma do senhor Zuckerberg mandou um e-mail para a gente dizendo que não podia publicar porque aquela imagem tinha cunho sexual. Eles chamaram de pornografia praticamente o meu livro, entendeu? Eu sou um escritor pornográfico e nem sabia disso. Mas acontece que isso reverteu a seu favor também, né? Reverteu a favor porque eu tive tanta mídia depois por causa desse assunto, ele virou um assunto e todo mundo pautando, e eu dei entrevista em vários lugares, o livro ficou muito mais badalado. Infelizmente por esse motivo, e não pelo conteúdo, porque ninguém sabia o conteúdo ainda. Mas enfim, foi um chamariz de qualquer maneira e eu só tenho a agradecer ao Mark Zuckerberg. Que ótimo. Seu bom humor é marca registrada, né? Quem acompanha suas postagens, os seus textos, sabe muito bem do que eu estou falando. E o legal é que você consegue fazer isso com uma fluidez, com uma leveza muito grande, né? Como é que funciona isso na hora de botar nas suas crônicas? Olha, eu acho que o humor é meio que genético. Meu pai era muito bem-humorado, minha mãe tinha uma ironia muito fina, meus irmãos, meus sobrinhos. É uma coisa de família, assim, e que ali, quando eu vou escrever, ele brota naturalmente. Eu acho que o humor salva. Eu tenho uma frase que eu digo assim, o humor é o sal da vida, pena que uns e outros tenham pressão alta. Eu não tenho pressão alta, entendeu? Quando eu critico, e sempre com uma dose de humor, que a minha crítica é sempre, às vezes, ácida, como dizem, mas tem um toque de humor e tal, porque eu acho que é por aí que as pessoas entram melhor na reflexão do que está sendo criticado. Então, para mim é natural que seja assim, porque o meu espírito é assim, não que eu seja uma pessoa alegre, todo 100%, a vida inteira, blá, 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 mas eu tenho um espírito naturalmente alegre e bem-humorado e com uma certa irreverência em olhar irônico para a vida, porque eu acho uma bobagem o sofrimento em excesso é para alguns, para muitos até hoje em dia, né? E tem gente que leva isso como um peso mesmo, né? A vida como um peso. A vida, para mim, não tem esse peso. Jarcy, como funciona essa sua anteninha que fica ligada em tudo que você ouve, né, e vê para colocar nas crônicas? Apesar de eu usar chapéu, tem 2 antenas aqui, gente, que ficam o tempo inteiro. São minhas parabólicas. Parabólicas de abano, que eu chamo. Os ouvidos também. Olhos e ouvidos ficam muito atentos a tudo. E o cronista, eu falo isso aqui num dos palavrórios do livro. O escritor, ele não pode ficar em torre de marfim, entendeu? Ele tem que descer dessa torre dele e ir para o meio da multidão, porque é ali, nas esquinas, nos botecos, é ali que acontece a vida. Esse é o grande barato para mim. E aí você ouve as conversas e tal, e dali sempre você pode extrair alguma coisa ou não. E a dureza dos dias, a pedra dos dias, o cronista eu acho que é afeito a isso, a retirar pedrinhas preciosas da dureza dos dias, sabe? Sair daquela pedreira, peraí, onde que tem uma coisa? Tem coisa legal aqui, peraí, vamos ver. E aí você acha as histórias estão aí o tempo inteiro. Então vamos pegar um exemplo aqui do livro de uma crônica de bom humor, desse cotidiano que você observa. Pois é, tem uma crônica, Alessandra, chamada Do Cotidiano Miúdo e Fresco, que eu pego coisinhas do cotidiano e vou desenvolvendo em torno disso. Eu lembro que na época a Bernadette Lira até comentou sobre isso, né? Como que ela também gosta de observar o cotidiano, e foi a Bernadette que fez o texto da minha contracapa. Essa querida, minha musa, Bernadette. Eu vou ler só um parágrafo então. Nas feiras livres, o olhar cresce e não só pelo pastel com caldo de cana. Gosto do olhar curioso de quem escolhe as maçãs como se fosse o fruto do pecado. E ainda os cheiros misturados e a lindeza dos peixes me olhando assustados e mortos. Os sentidos vibram no meio de tanta vida. Gosto desse bater de pernas pelas quebradas, porque o encantamento cotidiano e fresco
hipnotiza minhas palavras e me deixa, ao fim, com o olhar atento do peixe. Só que vivo. O nome não é inédito, né? Você já teve uma peça. Conta um pouco dessa história pra gente. Há 15 anos eu fiz um espetáculo aqui em Vitória, chamado A Palavra que é a Palavra, mas o livro não tem nada a ver. Mas eu gostava desse título e achava que eu um dia ia usá-lo novamente. Mas tinha que ter um momento. Eu acho que chegou o momento, como disse um jornalista, uma homenagem nesse livro que eu faço às palavras. Então, provavelmente, o meu inconsciente falou assim, porque eu falo tanto do meu processo de escrever nos palavrórios ali, converso com o leitor sobre isso, minha relação com a escrita, de como a palavra perdeu o sentido no sentido do apalavramento, sabe? O que são os palavrórios? Os palavrórios são um material inédito do livro e é uma conversa que eu tenho com o leitor acerca do meu processo criativo, da minha relação com a literatura, com a palavra e como isso às vezes é sofrido e como isso é delicioso. Então são as dores e delícias de lidar com a palavra. Pega um exemplozinho então pra gente dar uma... Só para quem está em casa saber um pouco. Às vezes um pouco lírico também, um olhar lírico que eu tenho sobre as coisas, enfim. Por que escrevo? É a pergunta recorrente. Disse ao rapaz que me perguntou, com pedrinhas de diamante no olhar, que é para tornar mais críveis as mentiras que contam sobre mim. Pelo meneio da cabeça, vi que não entendeu e completei. Para diminuir a força da verdade sobre a mentira. A ficção é fermento dos bons para espalhar sobre as pedras do cotidiano. Além do bom humor, o que mais o leitor vai encontrar então no seu livro? Eu falo muito também da intolerância aqui em todos os níveis, a intolerância religiosa, a intolerância contra gêneros, né, sexual, a intolerância de raça, o racismo. É tudo muito presente no nosso entorno. E a gente tem que estar de olho nisso. Então, esses momentos reflexivos também tem no livro, sabe? Legal. Obrigada. Sucesso com o livro, vou ler, com certeza. E tenho certeza que eu vou adorar. Eu agradeço sempre, você é uma parceira da cultura, da literatura, das artes em geral, né? A TVE também. E eu fico muito feliz de falar com você sempre e falar de cultura, de arte para as pessoas. E quanto mais gente souber, melhor. É assim que funciona. Estamos aí para isso. Tá bom, querida. Obrigada. Obrigado. O capixaba Fernando Zorzal ganhou destaque nos últimos meses após o lançamento do seu primeiro disco. E o Espaço 2 foi lá conversar com ele. Muro é tão alto, meus pés descalços, cacos de vidro no arco do caminho. Bom, hoje a gente veio até aqui, no Casarão Cerqueira Lima, conversar com ele, que recentemente lançou o seu primeiro disco, Fernando Zorzal. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia, Mariana. Bom, você intitulou o seu primeiro trabalho como Cidade Alta. Conta pra gente como você chegou nesse nome. Eu sou de Vitória, né? Então, assim, Cidade Alta tem um contexto histórico da cidade, assim, e ao mesmo tempo ele fala de qualquer lugar do mundo, assim, né? Cidade Alta vem de Acrópole, do grego, né? Desse lugar da cidade privilegiado. E é um nome, em várias cidades do mundo tem bairros com esse nome, assim. Então foi uma maneira que eu achei, assim, de falar de mim, falar da minha cidade, mas também falar um pouco pra fora, assim, sabe? Bom, você lançou o seu disco no Sesc Glória. Foi uma escolha proposital? O Glória, na verdade, se interessou, né, pelo trabalho, né, quando a gente lançou o disco e falou que estava pensando no show de lançamento. Aí o Rafael Schimmer, que é o responsável por música, achou que tinha muito a ver, né, a questão de interesse cultural, né, do disco com o Centro Cultural Sesc Glória. E aí casou da gente fazer lá, assim, eu acho que realmente teve tudo a ver, assim, foi um privilégio que a gente teve, na verdade, assim. Foi um casamento. Foi muito bom. Senti só o jeito da minha virada, vem ouvir. Senti o remeleixo da linha d'água. Senti só o jeito da minha virada, vem ouvir. Senti o remeleixo da linha d'água. E o que mudou desde que você lançou o disco até hoje? Tem essa metáfora, assim, batida de filho você bota um filho no mundo e tal, mas acho que é bem por aí mesmo, assim.
começa a caminhar um pouco sozinho, assim, você começa a ver assim, olha, chegou em tal pessoa, não sei quem ouviu. Eu sou meio assim, eu gosto de ver as coisas na internet, assim, tem gente escutando em São Paulo, no Rio. Outro dia eu vi tinha gente ouvindo na Hungria. Assim, eu falei, gente, como que chegou lá, assim, né? Mas é muito legal, isso é muito bacana. Realmente tem um poder, acho que essa coisa da internet, né, assim, traz realmente uma transformação muito, até difícil de acompanhar, assim. Já que você falou internet, você lançou o disco primeiro pela internet. Sim. Por quê? Eu queria que as pessoas já tivessem contato com a obra, assim, né? Porque o lançamento do físico, a gente tem poucas unidades, então, assim, não abrange tanto quanto a internet, o cara que está lá na outra cidade, no outro continente, outro país, enfim, ele consegue acessar já, escutar a música. E na internet tem de tudo, né? Eu botei disponível no site para download gratuito, tem no YouTube, tem no Spotify, tem no iTunes, para quem quiser pagar lá e baixar, tal, com qualidade melhor. Enfim, acho que a internet promove um pouco essa distribuição, assim, em larga escala, que no meu caso é interessante pela questão de distância mesmo, assim, não pela quantidade de pessoas que estão ouvindo. No beco não deu aquele amor pra toda a vida, aquele jeito de olhar. Como é que me nega? Inclusive, você também lançou o seu clipe pelo selo Brasileiríssimo. Foi. Que isso deu uma aparição nacional para você, né? Foi super legal. O que aconteceu? O Josué Lopes, que é um dos responsáveis pelo Brasileiríssimo, ele veio aqui em Vitória no começo do ano, num evento do Infinitas, que estava fazendo aqui. E eu fui lá encontrar com ele, conhecer e tal, e a gente trocou ideia, ele gostou um pouco do material. Eu falei, tô terminando de gravar um clipe, seria muito maneiro lançar com vocês e tal. E eles foram super receptivos com a gente, assim, a gente mandou para eles, gostaram e publicaram, e o vídeo teve 40 mil acessos, assim. E eles têm 8 milhões de curtidas, sabe, assim, eles são uma grande página de música independente, assim, música brasileira de uma maneira geral. Aí é bacana, você vê também um tanto de gente que está interessada, né, em música nova, em música independente, em música brasileira, voz e violão e, enfim, canção, né, que eu acho que eu sou um pouco disso, assim. Aí foi super legal, foi um super apoio que eles deram pra gente, foi demais. Massa. Planos para o futuro? Planos para o futuro, tem um novo clipe sendo gravado, trabalhar o disco, né, fazer esse show agora, que a gente montou um sistema de banda legal, assim, diferente um pouco do disco. Eu até falando assim, o show é uma versão do disco, né, que a gente toca em trio, eu toco violão e guitarra, Rodolfo toca contrabaixo, Rodolfo Simo, Henrique Paoli na bateria. E a gente, todo mundo cantando junto e também com os esquemas de tocada um pouco diferente, assim, cada um varia um pouco a linha de baixo, faz um pouco a guitarra. E a gente quer tocar, fazer a circulação do show, a gente está com uma data em Belo Horizonte para tocar também, fora do estado. E agora sim, eu estou começando a mandar também para os críticos, para a imprensa também de fora. E estamos na expectativa de ter um retorno do trabalho, assim, né? No tipo exportação. Legal. Zorzal, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos terminar com música então? Vamos, claro, um prazer, viu, gente? Obrigado. Eu quero ver embolar essa onda, chega até em mim. Oh, bate a onda em mim, oh, vai bater sim. Oh, bate a onda em mim, oh, vai bater sim. No próximo bloco tem as dicas da agenda cultural. Não sai daí não, que o Espaço 2 já volta.